Boa noite. Começa agora o programa Saber Investir, que traz notícias sobre economia e investimentos. Contamos aqui com a participação do economista Daniel Duarte Gevaux e o administrador de investimentos Jean Miqueleto. Muito se falou sobre o dólar essa semana. O dólar já encontrou um fundo, Daniel? Olha, o dólar ele vai continuar caindo, né? Mais importante do que achar o fundo ou o topo da moeda é entender por que ela está caindo. Os Estados Unidos, no ano passado, começaram o alívio quantitativo, né, o programa de incentivo da economia norte-americana, que é imprimir 600 bilhões de dólares até junho desse ano. Então, mesmo que o governo continue a fazer essas medidas para conter a queda do dólar, com IOF, sobre empréstimos estrangeiros ou compra do cartão de crédito, o dólar tende a cair, pelo simples fato que nos Estados Unidos esse dólar não tem lugar. Não tem investimento que justifique ser feito nos Estados Unidos. Então, o dólar vem para países emergentes como o Brasil, que acaba desvalorizando a moeda deles. E o reflexo disso no bolso do consumidor é que ele vai continuar encontrando produtos importados baratos, atrativos, e quando for ao exterior também vai viajar com custos reduzidos, né? Porque é tudo em dólar. Então ele vai conseguir fazer suas viagens tranquilamente, aí, sem qualquer preocupação com a alta do dólar, né? O importante é destacar que o dólar não se desvaloriza só contra o real, né? Mas sim contra a maioria das moedas que tem aí no mundo, principalmente dos emergentes. O euro pode ganhar destaque em relação ao enfraquecimento do dólar? Eu acredito que não, porque a situação da economia europeia também não é nada otimista, né? Então, a economia europeia está igual o Brasil nos anos 80, endividada, sem emprego e com inflação alta. Então, não justifica também comprar euros para fazer investimento. Mas alguns países já começaram a ter reserva em moeda europeia para enfraquecer o dólar, né? Para enfraquecer o dólar, mas isso não quer dizer que a Europa seja um destino bom e que o euro seja uma moeda forte. Muito pelo contrário, né? Ele já começa a apresentar sinais de enfraquecimento com as especulações da Grécia saindo da zona do euro. Então, uma moeda que há pouco tempo existe, se a gente pensar em história econômica, começa a ser desvalorizada com países saindo, deixando de usar a sua própria moeda para poder salvar os outros, né? No final das contas, se for sobrar só os países que estão saudáveis na Europa para usar o euro, vai sobrar só a Alemanha. Sem falar que a gente tem outra situação que acaba influenciando muito na queda do dólar, que são as nossas taxas de juros aqui do Brasil, né? Onde o nosso ativo livre de risco, ou seja, a nossa taxa Selic, acaba atraindo investimentos do exterior, onde eles têm um retorno muito menor. Então aqui a nossa taxa de atratividade é muito maior, então é inevitável que entre dólares no mercado. Mas o governo não teve medidas macroprudenciais colocando o IOF e até mesmo a variação cambial não pode ser um risco em relação a essa entrada de fluxo de dólar no Brasil? Para o investidor externo não, porque a taxa deles lá fora é muito pequena. O que pode ser um risco é para aqueles empresários que captam recursos lá fora, que tomam empréstimos lá fora, que sofrem com essa nova tributação, com essa situação do IOF. Esses sim são prejudicados. Então, pegar o dólar lá fora, o empréstimo lá fora para trazer para cá, compensa com IOF de 6%, porque no Japão a taxa de juros é zero. Agora, o outro lado da moeda é que o governo quer diminuir o risco das empresas. Então, inserindo essa taxa de juros ou dificultando a tomada de empréstimo lá fora, a gente diminui o risco das empresas aqui numa especulação a favor do dólar e contra o real, né? Tendo as dívidas em dólar, se o dólar volta a subir, as empresas começam a ficar devendo mais e pode levar a problemas como aconteceram com a Aracruz, com a Sadia, com a Perdigão. É sabido que a nossa taxa de juros é uma das maiores do mundo, né? Isso vai continuar aumentando? Qual que é o cenário para a taxa de juros nos 12 meses? Então, a projeção do mercado é para 12,50 no final do ano, né? A gente já está aí em 12%, então restam algumas reuniões até o final do ano, então deve aumentar 0,25, 0,25, 0,50, talvez até o final do ano, podendo passar dos 12%. O que eu acho pouco provável, porque como a gente já tem mais de 5, 6 meses com esses processos de ajustes monetários, começa a refletir agora na inflação. Ou seja, a partir dos próximos meses, como a gente já tem observado em janeiro, fevereiro e março, a inflação mensal tem diminuído, saiu de 0,85 para 0,7, 0,6. Então isso ajuda a trazer a inflação para o centro da meta, que só deve acontecer no ano que vem. Mas com essa alta das taxas dos juros aí, a gente tem sofrido um pouco
na questão de supermercados, comprando carne, o preço em si dos produtos de supermercados, o combustível, né? Então, o que eu me pergunto como consumidor, será que essa taxa vai surtir algum efeito no curto prazo? Porque está difícil a gente tirar do bolso para aguentar esse aumento expressivo aí dos produtos, né? A economia funciona com trade-offs, né? Escolhas, né? O governo tem que fazer escolhas para pensar no futuro. A economia, dificilmente, a gente trabalha com soluções do dia para a noite. Claro que o aumento da taxa de juros no curto prazo é ruim, porque a gente tem inflação e o crédito se torna mais complicado, mais caro. Mas o efeito disso vai sair daqui a 8, 9 meses, ou seja, a gente já está no período de 8, 9 meses de ajuste de taxa de juros. Então é natural que agora os preços voltem a cair. Além disso, começam as safras dos alimentos. Ou seja, o preço dos alimentos, e nesse caso aí das commodities agrícolas, que entra a questão do etanol também, que não é um alimento, mas é proveniente de uma fonte de matéria-prima que também pode ser utilizada no alimento, deve pressionar para baixo o preço da gasolina. Que é importante lembrar que a gasolina aumentou por 2 motivos básicos. Primeiro, a gente teve 2 quebras de safra na cana-de-açúcar. No ano retrasado por falta de chuva e no ano passado por excesso de chuva. Então a gasolina é composta de 25% de etanol. Então o aumento de 130% no preço do etanol vai aumentar o preço do combustível. Bom, no próximo bloco vamos falar sobre investimento no mercado de ações.